Olá, queridos, voltei. Continuando a falar de improbidade administrativa, a gente vai agora para o artigo 13, vai tratar da declaração de bens. Graças a Deus, né, nesse ponto aqui até que a lei está tranquila. Esse está suave. Porque olha só, antes, né, foi até a época que eu tomei posse, lá atrás, você precisava uma declaraçãozinha de bens, né? A minha veio bem pequenininha na época. E você poderia substituir essa declaração pela tua declaração anual do imposto de renda. E hoje está muito mais prático, hoje é a própria declaração do imposto de renda, ó, vamos lá. O 13 fala assim, após o exercício do agente público, condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Então vamos lá. Posse e o exercício. Posse e o exercício. Condicionados à apresentação da declaração do IR. Condicionados à apresentação da declaração do IR. Beleza? Show? Aí vamos lá. Essa declaração de bens deverá ser atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. E essa declaração do IR deve ser atualizada anualmente e quando deixar o cargo. Aí o cargo, emprego, função, blá blá blá, etc. Vou botar aqui. Cargo, etc. Beleza. E ainda bem, acabou com aquela expressão antiga que existia, demissão a bem do serviço público, isso é um negócio muito antigo. Não existe mais essa loja de demissão a bem do serviço público, demissão é demissão. O parágrafo 3º fala assim, será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens, ou dentro do prazo determinado, ou que prestar a declaração falsa. Então, vamos lá. No caso aqui, punido com demissão quem recusar a apresentar, punido com demissão quem recusar a apresentar ou quem apresentar falsa. Beleza, ó, tá vendo? O artigo 13 tá sossegadinho. Deixa eu ver, essa ponta aqui já tá ficando muito grossa, essa escrita. Vou trocar essa ponta aqui. Pegar a tesourinha aqui. Vamos lá. Bom, enquanto a gente vai começando ali o... exatamente. Gente, agora a gente vai falar do procedimento administrativo e do processo judicial. Vamos bater um papinho aqui. O processo judicial está previsto ali a partir do artigo 17, né? E a parte do procedimento administrativo vai estar prevista ali do artigo 14 até o artigo 16, beleza? Tá. A parte da indisponibilidade de bens, hoje, que vamos lá, antes ela tinha prevista, a lei era meio bagunçada antes nesse ponto. Como é que era antes? Você tinha a questão da indisponibilidade de bens no artigo 7º e você tinha a medida de sequestro de bens prevista no artigo 16. O artigo 7º foi alterado, se tirou a indisponibilidade de bens de lá e se passou para o artigo 16, não falando mais de sequestro, agora só fala em medida de indisponibilidade. E essa medida de indisponibilidade tem um detalhamento agora, e para mim é caríssimo, muito cara de prova isso aqui, beleza? Então, vamos dar a lida nessa parte aí de procedimento administrativo. Minha meta agora é trabalhar 14, 15, 16. Eu não quero pensar em 17 agora, porque o 17 já é procedimento judicial. Então, vamos ver aqui em quanto tempo a gente vai desenvolver o 14, o 15 e o 16, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a ter contato com essa história aqui. Lá no 14, ele fala assim, ó...
qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de um ato de improbidade. Então, sei lá, um oficial de justiça, mais uma vez, do TRT, está sendo acusado de improbidade administrativa, então qualquer pessoa pode ir lá e representar a autoridade administrativa para poder fazer a apuração se aquele cara está praticando ou não improbidade administrativa, beleza? Tá. Aí vamos lá. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada. O que é reduzida a termo? Você vai lá e fala, reduzir a termo é colocar por escrito, tá? Então, de novo, a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá qualificação do representante, as informações do fato e a sua autoria, a indicação das provas de que tenha conhecimento. Vou anotar tudo isso aqui. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades do parágrafo 1º, né? Acabou de falar aqui. Só que essa rejeição não impede a representação MP nos termos do artigo 22. Porque você pode representar a autoridade administrativa ou o Ministério Público. Vamos lá, mais uma vez, se o oficial de justiça do TRT está envolvido com improbidade administrativa, você pode representar a corregedoria do TRT, né? Autoridade administrativa, ou você pode representar diretamente ao Ministério Público. Se você representar a corregedoria do TRT e essa representação for rejeitada, essa é a pergunta, impede que você represente ao Ministério Público nos termos do artigo 22? Impede não, querido. Então, de novo, se o oficial de justiça do TRT está envolvido em improbidade administrativa, você pode representar a autoridade administrativa do TRT, corregedor, por exemplo, com vistas a apurar o ato de improbidade. Essa representação, ela tem requisitos, acabamos de ler. E essa representação, se não atender os requisitos, ela pode vir a ser rejeitada. E uma vez rejeitada, isso impede eventual representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22? Sim ou não? Não. Coisa linda. Vai tudo por escrito depois, estou só batendo papo contigo. Parágrafo 3º, teve modificação, ele fala assim: atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Aí depende se é um processo administrativo federal, estadual ou municipal. Aí tem que observar a legislação de cada um, né? Então, beleza. Aí o artigo 15 fala assim: a comissão processante dará conhecimento. Assim, comissão processante. É porque quando você está no âmbito administrativo, normalmente quem apura é uma comissão. Então, comissão processante é a comissão em âmbito administrativo que está apurando se houve ou não a prática de improbidade. Aí, essa comissão processante em âmbito administrativo que está apurando a prática de improbidade, o que ela tem que fazer? Agora, leia de novo o artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento, olha aí, ó, administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Então, tem uma comissão, vamos lá, a comissão processante recebeu a representação, a autoridade recebeu a representação. Instaurou-se uma comissão processante, começou a investigar. Tem que fazer o quê? Dar ciência ao MP e ao Tribunal de Contas. De novo, um cidadão foi lá e representou contra um oficial de justiça pela prática de ato de improbidade. A autoridade administrativa recebeu a representação. Foi instaurada uma comissão processante, com o objetivo de quê? Apurar a prática do ato de improbidade. Essa comissão processante tem que dar ciência a quem? Fala ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Juntos? Vou anotar, estamos só conversando. O MP ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representantes para acompanhar o procedimento administrativo. Beleza. Agora o 16 já vai começar a falar da medida de indisponibilidade. Dá só uma namoradinha de leve nele. Se você observar o 16, ele está agora com, vamos ver, quantos parágrafos? Quantos parágrafos, meu pai amado? 14. 14 parágrafos. Olha só, então, só para você, cara, vai se ambientando na lei. Antigamente, querido, indisponibilidade estava previsto no artigo 7º e ponto final, só isso. Estava lá, a medida de disponibilidade, artigo 7º, só falava isso. Agora, a indisponibilidade está no artigo 16 com 14 parágrafos. Esse é o tchan agora da nova lei de improbidade, cara. Então, o assunto ficou bem mais denso, bem mais encorpado, mas a gente está aqui para vencer da mesma forma, né? Deixa quieto em disponibilidade por enquanto. Vamos falar do 14 e do 15. Cara... Não, eu não vou demorar, eu prometo, pai. Pai, não vou demorar, não vou demorar. É porque tem horas que me vêm umas coisas assim muito intensas no coração e eu preciso falar isso, velho.
Se você estiver fluindo na mesma energia que eu estou fluindo agora, que eu não sei te explicar que energia é essa, eu só sei que é uma energia que eu estou sentindo, e que se você estiver fluindo nessa mesma energia, necessariamente vai dar certo. Talvez alguns estejam me assistindo nesse momento não estejam, talvez outros já estejam. Ou talvez quem não esteja, passe a estar. Só por eu estar te olhando aqui nesse momento agora. Essa energia aqui. Posso dar uma dica, talvez, para você conseguir fazer isso? Se você está assistindo essa aula ainda, de olho no celular, olhando para a porta, prestando atenção no cachorro, no papagaio, no periquito, aí não tá bacana não. Se nesse momento só tem eu e você, não importa o lugar que você esteja, assistindo aula pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, pelo telefone, não interessa. Se só tem eu e você, nós estamos fechados aqui, eu e você, essa é a energia. Jesus está descendo, Apocalipse, Papai do Céu, espera aí, desculpa, estou dizendo que sobrou agora, improbidade administrativa, isso é importante, artigo 14, aguenta o Apocalipse aí, daqui a pouco o senhor desce. Entendeu? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Quando eu percebo que eu vou me envolvendo dessa forma com o estudo e vou trabalhando todos os pontos possíveis e vou te dando todos os detalhes, eu sei quanto eu ralei para montar essa aula aqui, e eu entrego para você e você está apto a receber o que eu estou entregando. Porque não adianta, meu amigo, eu virar uma fonte de conhecimento numa cabeça que está fechada. A sua cabeça precisa estar aberta. E para sua cabeça estar aberta nesse momento, você tem que estar exclusivamente comigo, você tem que ser fiel a mim. Só eu e você agora. Esquece qualquer coisa, qualquer pessoa do lado de fora. Lembre-se disso o tempo todo. Estou aqui no compromisso de mudar de vida. É para isso que a gente está aqui. Eu não estou aqui para ficar ensinando direito administrativo. Não, claro que não. É muito mais do que isso. Ensinar por ensinar, eu daria aula para graduação. Eu estou aqui para te ensinar direito administrativo para você mudar de vida. Assim como eu mudei a minha. Vamos lá. 14. Vamos botar assim, procedimento administrativo. Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa para investigação por improbidade administrativa. Então, regra, qualquer pessoa. Sendo que essa representação, vamos lá, a representação ela será, primeiro, escrita ou reduzida a termo. Reduzida a termo porque você apresentou de forma oral e se colocou por escrito, você falou. E essa representação, ela precisa atender aos seguintes requisitos. Vamos lá. Ela precisa ter a qualificação do representante. Ela precisa ter a qualificação do representante. Informações sobre o fato e sobre a respectiva autoria, ou seja, o que aconteceu e quem foi o autor, e indicação das provas. Indicação das provas. Beleza. Aí vamos lá. A autoridade administrativa rejeitará a representação se não contiver as formalidades. Aí vamos lá. Isso aqui,
Vamos botar assim. Representação não contém as formalidades. Será o quê? Rejeitada. Né? Então, se não contiver as formalidades, será rejeitada. Só que essa rejeição, vamos lá, impede, aqui ó, a rejeição impede a representação MP, entendeu? Não. Impede a representação MP? Não. Beleza, show de bola. Agora sim, atendidos os requisitos, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o PAD. Tá. Então, esses requisitos, uma vez atendidos, vamos lá, determinada a apuração será determinada a apuração e, vamos lá, observada a lei que regula PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Beleza. Artigo 15, comissão processante, né? Estou no âmbito aqui do processo administrativo ainda. Então, vamos lá. Comissão processante. Ela, vamos lá. Dará conhecimento. Então, comissão processante. Dará conhecimento ao MP e ao Tribunal de Contas. Então, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. E o MP ou o Tribunal de Contas pode designar representante para acompanhar. Pode designar representante para acompanhar, beleza? Fomos até aqui, gente? Então, matamos até o artigo 15. Nossa meta agora vai ser matar pelo menos o artigo 16, indisponibilidade. Então, vamos lá. Vamos revisar esse quadrinho aí antes de a gente continuar. O que eu tenho aí? 13, 14 e 15 nesse quadro. Esse quadrinho está bem tranquilo. Pós-exercício ficam condicionados ao quê, gente? A apresentação da declaração de imposto de renda. Essa declaração de imposto de renda tem que ser atualizada quando? Fala, anualmente, e quando deixar o exercício do cargo, emprego, função. E será punido com o quê? Demissão, quem o quê? Recusar a apresentar no prazo ou apresentar falsa. Mole? Acho que é mole aqui, né? Processo administrativo, procedimento administrativo e processo judicial. Falando agora do procedimento administrativo. Quem pode representar a autoridade administrativa para investigação por improbidade? Qualquer pessoa. Essa representação será o quê, gente? Escrita ou reduzida a termo. E atenderá aos seguintes requisitos: qualificação do representante, informações do fato, autoria e indicação das provas. Se atendidos os requisitos, determinada a apuração, observada a legislação de processo administrativo disciplinar. Se essa representação não contém as formalidades, ela será o quê? Rejeitada. E essa rejeição impede a representação ao Ministério Público? Impede não. A comissão processante dará ciência ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e o Ministério Público e o Tribunal de Contas pode designar representantes para acompanhar. Eu sei que no meio do caminho falar isso pode parecer até meio óbvio, talvez, mas é bom falar algumas coisas óbvias. Você sabe que quando eu faço isso aqui no final, eu estou te ensinando a estudar, né? É para você fazer assim. Sabia disso? Caderno montado
É para estudar assim. E ler várias vezes, várias vezes. Beleza. Tá, isso aqui eu já tirei foto, né? Eu sei que eu confiro várias vezes, porque eu não... Ah, que depois ficou sem a foto do meu quadrinho. Vamos lá. Vamos pro 16, falar da medida de indisponibilidade. Tá com 400 mil parágrafos agora. Vamos lá. Artigo 16. Da ação de improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então vamos lá. Indisponibilidade de bens. Vamos lá. Então, indisponibilidade de bens. Essa indisponibilidade, vamos lá. Vamos botar assim. Pode ser em caráter, vamos lá, antecedente ou incidente. Pode ser em caráter antecedente ou incidente. Tá. Explicar. O que seria em caráter antecedente ou incidental? Antecedente antes de ajuizar a ação principal. Incidental no curso da ação principal. Então, se a ação principal por improbidade administrativa já foi ajuizada, aqui ó, já foi ajuizada, você vai pedir em caráter incidental. Agora, se ela ainda não foi ajuizada, você vai pedir em caráter antecedente, entendeu? É isso. Beleza. O objetivo dessa medida. O objetivo dessa medida é garantir integral recomposição do erário ou integral recomposição do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Garantir a integral recomposição. Vamos lá. Do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do ilícito. Peraí, errei aqui. Do acréscimo do enriquecimento ilícito. Beleza. Aí vamos lá. Parágrafo 1º A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independente da representação que trata o artigo 7º, que é a representação da autoridade administrativa. Isso aqui acho que não tem nada demais, tranquilo. Olha só o parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido de disponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e de tratados internacionais. Aí vamos lá. Essa indisponibilidade pode atingir ativos no exterior? Sim. Beleza. Vamos lá. Parágrafo 3º. O pedido de disponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas, ó, tem um apenas aí, tá vendo, gente? Apenas será deferido mediante demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado último do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento dos respectivos elementos de instrução,
após, então tem que dar ciência, após a oitiva do réu em 5 dias. Então vamos lá. Requisitos. Vamos botar assim. Vamos lá. Perigo de dano irreparável. Perigo de dano irreparável. Ou risco resultado útil do processo. Vamos lá. Juiz se convença da probabilidade, e não certeza, probabilidade da ocorrência dos atos na API. Ocorrência dos atos na petição inicial. E mais ainda, vamos lá. Após oitiva do réu em 5 dias. Então, o juiz não pode determinar antes de ouvir o réu. Após oitiva do réu em 5 dias. Após oitiva do réu em 5 dias. Fomos ao parágrafo 3º. Vamos agora no parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu. Opa! Aí vamos lá. Sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Isso aqui que vai cair em prova. Pode a urgência ser presumida? Não pode. Não pode. Então vamos lá. Vamos botar assim. Após a oitiva do réu em 5 dias. Sempre. Não. E quando que não? Aí vamos lá. Quando contraditório prévio. Gente, por que ele fala contraditório prévio? Porque contraditório prévio você dá ciência antes. Vai ter contraditório, mas vai ter contraditório agora diferido, depois. Depois já foi determinada a medida. Quando o contraditório prévio puder frustrar a efetividade da medida. Quando o contraditório prévio puder frustrar a efetividade da medida. Ou outras circunstâncias, essa aqui é muito importante, circunstâncias que recomendam eliminar. Aí vamos lá. Aí vamos botar assim. Vamos botar aqui. Urgência pode ser presumida? Isso aqui vai cair em prova. Anota. Não. Não pode ter urgência presumida. Isso aqui é óbvio, artigo com cara total de prova isso aí. Não cabe urgência presumida. Beleza. Então isso aqui, falamos do parágrafo 3º, falamos do parágrafo 4º. Bora agora aí no parágrafo 5º. Ele fala assim: se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na inicial como dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Então, vamos lá. Se houver
mais de um réu. Se houver mais de um réu. Vamos lá. Somatória dos valores indisponíveis. A somatória dos valores indisponíveis não pode superar o montante indicado na petição inicial. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 6º, vamos nessa. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial. Beleza. Permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Então, vamos lá. A medida de indisponibilidade, vamos botar assim, ó. Cabe substituição. Cabe substituição. Aí vamos lá, por caução idônea. Caução idônea. Por fiança bancária. Ou por último, por seguro garantia. Só para explicar a lógica disso aqui, gente. Vamos lá, vamos dar exemplo prático, real. Não é a petição inicial que traz lá o valor para declarar indisponível, né? E aí vamos botar aqui, sei lá, que o valor da indisponibilidade, porque se estima que o dano foi de 200 mil reais, tá? Então isso pode gerar um bloqueio de 200 mil reais na conta lá do investigado, sendo uma medida de indisponibilidade de bens. E ele fala assim, pô, eu não quero bloquear isso, eu até tenho esse dinheiro no banco, mas eu não quero bloquear. Aí ele vai lá no banco e faz uma fiança bancária com o banco. Como é que funciona isso? Sei lá. Ele vira o banco e fala assim, ô banco, me dá uma carta de fiança bancária. O que é a carta de fiança bancária? O banco está garantindo que ele tem aquele valor. Mas é claro, o banco só vai garantir se ele tem aquele valor se ele tiver condições de bancar aquele valor. Aí o banco cobra, sei lá, 5% em cima da operação. Entendeu? Sei lá, tô chutando aqui, não sei se é isso. Então, fazendo a conta aqui, né? 200 mil, 1% vai dar 2 mil, 5% vai dar 10 mil. Então, o banco cobra 5% ao ano. Então, ele paga 10 mil reais ao banco por ano, pega aquela fiança bancária e entrega no processo. Aí, vamos lá. Ele deu a fiança bancária. Ele precisou bloquear 200 mil reais? Não. E ele paga 10 mil ao banco. Então, a lógica, eu estou falando em termos práticos, só para você entender, não ficar um negócio abstrato. Então, ao invés de bloquear 200 mil na conta do cara, ele vem e apresenta uma carta de fiança bancária. Ele faz essa operação junto ao banco. Show de bola? Entendido? Beleza. Vamos lá. Agora, a gente está ali no parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados. Ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidentes de consideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Ou seja, gente, o que eu estou querendo falar aqui? Se eu tenho uma pessoa jurídica envolvida com atos de improbidade, é possível que a medida de indisponibilidade alcance os sócios dessa pessoa jurídica? Sim, mas desde se instaura o chamado IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para você afastar a pessoa jurídica e alcançar o patrimônio do sócio. Beleza? É questão bem mais de processo aqui. Parágrafo 9º parágrafo 8º, que é genérico também. Aplica-se a indisponibilidade de bens dessa lei no que for cabível o regime da tutela provisória, do CPC, de urgência, tá bom? Parágrafo 9º eu quero anotar. Da decisão que deferir ou indeferir a indisponibilidade, cabe o quê? Agravo o instrumento. Vamos lá. Vou botar aqui. Da decisão que deferir ou indeferir
cabe agente, cabe agravo de investimento. Beleza. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem... Cara, isso aqui é muito importante. Esse não é pouco importante, não. Esse é muito. Tá vendo? Tem uns que eu olho e falo assim, gente, aqui passa batido. Tem uns que eu olho e falo assim, para tudo. Por quê? Porque isso aqui é mais um que supera a jurisprudência do STJ. Antes de ler, filho, você tem o ressarcimento erário e você tem a multa civil. Lembra? A multa civil no enriquecimento ilícito, o valor do acréscimo. A multa civil no prejuízo horário, o valor do prejuízo. A multa civil na lesão dos princípios, até 24 vezes a remuneração do agente, tá? Só que você tem, vamos pensar lá, no prejuízo horário, você tem o ressarcimento pelo prejuízo horário e a multa civil pelo prejuízo horário, tá? Então vamos pensar aqui. Se o prejuízo horário foi de R$200 mil, então você tem um ressarcimento de 200 mil, mais uma possível multa civil de até 200 mil. Tá me acompanhando, filho? Então vamos de novo. Um prejuízo horário de 200 mil reais. Então você tem uma medida de ressarcimento horário de 200 mil, mais uma multa civil de 200 mil. Total, 400 mil, né? Aí vem a pergunta. A petição inicial está pedindo o ressarcimento horário de 200 mil, mais multa civil de 200 mil. Total, 400 mil. A medida de indisponibilidade vai ser de quanto? 400 mil? Ou seja, soma o ressarcimento com a multa? Leia. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano horário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Então, a indisponibilidade assegura exclusivamente ressarcimento ao erário. Eu não acho que isso vai cair em prova. Eu tenho certeza. 2 soma 4, como meu nome é Marcelo Sobral. Eu tenho certeza. E não vai cair uma vez só não, vai cair várias. É óbvio, é cara de prova isso aqui. Vamos lá. A indisponibilidade recai, sobre bens que assegurem, já sei, recai sobre bens que assegurem, ó, o que eu vou fazer aqui, filho, você não esqueceu, ó. Exclusivamente sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano. Aí vamos lá, que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano. Vamos lá. Sem incidir valores para multa ou acréscimo patrimonial. Sem incidir para multa ou para eventual acréscimo patrimonial. Filho, eu não acho, eu tenho certeza de que isso vai cair em prova. Por quê? Porque a jurisprudência da STJ, ela dizia o contrário. Ela dizia que a medida de indisponibilidade, ela poderia alcançar tanto o ressarcimento do dano, como o eventual valor da multa. Veio a 14.1320 e, pô, mudou. Falou, não. Indisponibilidade vai considerar exclusivamente o integral ressarcimento do dano, sem incidir para o valor de multa, nem sobre o acréscimo patrimonial de atividade. Eu falei atividade ilícita, né? Atividade lícita, perdão, tá? Acréscimo patrimonial de atividade lícita. Deixa eu... Fiquei sem espaço. Você bota aqui, acréscimo patrimonial de atividade lícita, tá? Vou botar aqui, ó, AL. De atividade lícita, não de atividade ilícita, tá? Perdão. Só corrigindo aqui o que eu falei. Beleza. Tá. Cara, o que eu ainda tenho que falar aqui? Já tem 11, 12, 13, 14, mais a jurisprudência. Cara, vamos fechar esse quadro, que já tá com muita informação? E vamos lá que eu vou nesse bloco aqui até fechar o 16. Vamos lá. Então, esse quadro aqui foi... Estamos falando da medida de indisponibilidade de bens. Ela pode ser em caráter o quê? Antecedente ou incidente. Antecedente antes do processo principal. Incidente no curso do processo principal. Qual é o objetivo dessa medida? Garantir a integral recomposição do erário e do acréscimo
decorrente do enriquecimento ilícito. Pode atingir ativo exterior? Pode. Requisitos: perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, beleza? O juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos na petição inicial após a oitiva do réu em 5 dias. Então, regra para conceder tem que ter contraditório prévio. Porém, é possível conceder sem contraditório prévio? É possível. Quando o contraditório prévio puder frustrar a efetividade da medida ou outras circunstâncias que recomenda eliminar. Só que essa urgência, filho, vai cair em prova isso aqui, ó. Pode ser presumida? Não pode ser presumida, tem que demonstrar. Se houver mais de um réu, gente, como é que vai ser? Vai exigir o valor total da indisponibilidade para cada um? Ou seja, é 200 mil, então é 200 mil para cada um? Não. A somatória dos valores disponíveis não pode superar o montante indicado na API. Então, vou dar um exemplo simples. Se são 200 mil de ressarcimento erário, 4 réus, se pegar 50 mil de cada um, está resolvido. Beleza? Pode substituir a medida de disponibilidade por calção idônea, fiança bancária e seguro garantia. Te expliquei aqui na prática como é uma fiança bancária. Essa aqui é batata para a prova. Recai sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano, sem incidir sobre o eventual de valor da multa ou do acréscimo patrimonial de atividade lícita. Ufa, vamos lá. Estamos quase acabando aí o 16. Tá vendo, cara? O que era uma linha de conteúdo virou isso tudo aqui agora. Beleza. Vamos lá. A gente vai agora ali no parágrafo 11. Fala assim: a ordem de disponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na existência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Pô, esse aqui é outro também que é cara de prova. Ordem deve priorizar. Vamos lá. Ordem deve priorizar veículos. Eita, bens. Bens. Móveis e imóveis. Semovente. Vou dar aqui. Semovente. Semovente é o bem móvel que se move por força própria. Vaquinha. Navios e aeronaves. Cara, a aeronave é uma coisa muito de artista, né? Tem um jatinho, o Whindersson Nunes, né? Assim, sobrar um dia tem um jatinho, cara. Ah, eu não tô dando mais aula, cara. Então tá acontecendo uma coisa errada, velho. Se eu tiver um jatinho, tá acontecendo uma coisa errada. Vamos lá. Ações e cotas. Ações e cotas. Pedras de metais preciosos. Aí vamos lá. Apenas na inexistência. Aí vamos lá. Bloqueio de contas bancárias. Apenas na inexistência. Bloqueio de contas bancárias. Vamos lá. Parágrafo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de disponibilidade de bens do réu, a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.
Vou dar uma disponibilidade de bens que vai interromper o transporte coletivo de passageiro na cidade. Não dá, né, meu amigo? Né? Ou, sei lá, prestação de serviço no nome do INSS, não sei, não importa. Vamos lá. Juiz deve observar efeitos práticos da decisão. Juiz deve observar efeitos para a decisão. Vamos lá. Vedada medida capaz de prejuízo à prestação de serviços públicos. Parágrafo 13. Vamos lá, tá acabando. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caneta de poupança e outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Vamos lá. Em caderneta, outras aplicações ou em conta corrente, tá? E é vedada a decretação de disponibilidade do bem de família, salvo se comprovado que o imóvel é fruto de vantagem patrimonial indevida. Então vamos lá. Essa medida é vedada. Vamos lá. Para até 40 salários mínimos em caderneta de poupança, em aplicações financeiras ou em conta corrente. E também bem de família do réu. Bem de família do réu. Salvo imóvel fruto, vantagem patrimonial devida. Ufa! E para fechar, duas teses aí da STJ. 186, da edição 86 e outra da edição 87. A da edição 86 fala assim: é possível a decretação da indisponibilidade de bens sobre ativos financeiros, acho que é tranquilo, né? Em ações de improbidade, mas você tem que observar esse limite aqui, é de boa. E do caderno 87 fala assim: é desnecessária a individualização de bens sobre os quais se pretende fazer recair a cautelar de indisponibilidade requerida pelo MP nas ações de improbidade. Ou seja, o MP pede 200 mil de bloqueio, mas tem que individualizar os bens? Não. Então vamos lá. No requerimento é necessário individualizar os bens? No requerimento é necessário individualizar os bens? Não. Beleza. Ufa! Vou sair, pego o quadro, bora revisar. Vamos lá, gente. A medida de indisponibilidade de bens. A ordem deve priorizar o quê, gente? Veículo, bem móvel e imóvel semovente, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade simples empresária, pedras e metais preciosos. E apenas na inexistência é que pode alcançar conta bancária. O juiz deve observar os efeitos práticos da decisão, sendo vedada a medida capaz de gerar prejuízo à prestação de serviços públicos. É vedada a medida de indisponibilidade até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança, aplicação financeira ou conta corrente, e no caso de bem de família do réu, salvo se o imóvel foi fruto de quê? Vantagem patrimonial indevida.
No requerimento da medida de indisponibilidade, precisa individualizar os bens? Não precisa, basta determinar o valor, beleza? Vamos dar pausa aqui, a gente já volta.